Muito boa noite pessoal. Meu nome é Samuel, jornalista aqui do time de marketing da GNTech e hoje vamos começar a nossa terceira e última live da nossa jornada do Setembro Amarelo, finalizando, né, depois de conversas com psiquiatras, especialistas aí que trouxeram bastante informação sobre esse mês de campanha aí da prevenção do suicídio, onde a gente falou muito sobre o que importa, o que vem antes, como a gente pode lidar com isso, o que a gente precisa saber e principalmente como evitar, né? Então, para a gente chegar nesse ponto, a gente precisou falar sobre a campanha, a gente precisou falar sobre saúde mental, falamos sobre rede de apoio e principalmente falamos sobre tratamento de saúde mental. E quando a gente falou sobre isso, muitas dúvidas surgiram sobre como seguir depois do tratamento. O tratamento deu errado, alguma coisa deu errado no caminho. O que eu faço agora, né? São dúvidas que a gente recebe muito pelas redes sociais. A GNTech, ela trabalha com saúde mental durante todo o ano. A gente não está aqui no Setembro Amarelo trazendo uma coisa que não é da nossa casa, que não é da nossa especialidade, não. A gente trabalha com isso todo ano. E então o Setembro Amarelo ele é realmente um momento especial para a gente conversar um pouquinho mais próximo de vocês, falar sobre um tema mais delicado, um tema muito importante, mas principalmente para a gente trazer autoridade do assunto para tirar nossas dúvidas e para trazer novidades e possibilidades para as pessoas que vivem, né, em sofrimento, que vivem em tratamento para transtornos mentais. E hoje é uma live muito especial, porque depois de falar sobre todo esse caminho, a gente precisa falar sobre uma ferramenta muito importante e que a GNTech é líder e pioneira aqui no Brasil, que é a farmacogenética. Então, a gente vai trazer a importância da genética para o tratamento da saúde mental, certo? E ninguém melhor para a gente convidar do que o psiquiatra e psicoterapeuta, CEO e fundador aqui da GNTech, ele que é médico do corpo clínico do Hospital Albert Einstein e já teve mais de 1.000 casos clínicos guiados pelo teste farmacogenético. Então, certamente, ele vai poder trazer todas essas informações e conversar muito mais a fundo sobre o teste farmacogenético. Seja muito bem-vindo, Dr. Guido Babai de Maia. Olá, Samuel. Muito boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem aqui hoje ao vivo. E bom dia ou boa tarde para quem está nos assistindo aqui na live do YouTube posteriormente. Bom, muito obrigado pelo convite. Apesar de ser da casa, eu fui convidado para fazer a live aqui hoje também. E, E é um prazer muito grande estar aqui contigo e com todos vocês. Não só como não só sentado na cadeira de CEO, vestindo o chapéu de CEO e fundador da GNTech, mas principalmente hoje nessa live como médico psiquiatra. Eu além de, né, dividir aqui meu tempo no comando da empresa, junto com o meu time e com a Paula, nossa vice-presidente, eu continuo atendendo muito, estou com a mão na massa ali no consultório, ali no Einstein, consultas remotas, no meu consultório aqui em Florianópolis, para todo o Brasil. Então, acima de tudo, eu estou falando aqui hoje como médico usuário, mas que tenho o privilégio e a sorte de também estar na cadeira de CEO e de desenvolvedor do teste, né? Então, hoje eu me sinto aqui muito mais médico do que outra coisa para falar sobre o teste, porque a gente vai falar sobre a prática clínica do teste, além de eu poder esclarecer aí as dúvidas sobre como que o teste é construído, né? Sobre quais bases, questões assim mais para o pessoal entender que essas informações a gente não tira ali da nossa cabeça, né? E é uma construção exatamente. embasada cientificamente, que usa tecnologia de ponta de diversas áreas, coisa mais linda. Um grande desafio diário que a gente ama, mas acima de tudo como um médico usuário. Exatamente. O Dr. Guido foi convidado aqui para estar com a gente justamente porque a gente precisa falar sobre farmacogenética. A farmacogenética ela é uma ferramenta incrível que está na mão dos médicos psiquiatras e dos pacientes para ajudar a melhorar a qualidade de vida de quem está em tratamento medicamentoso. E quando a gente fala disso, a gente precisava de um médico que é o que mais utiliza o teste farmacogenético com toda certeza, né? Foi quem trouxe, foi quem criou, foi quem comandou toda essa transformação que o teste farmacogenético está criando aqui no Brasil e no tratamento psiquiátrico.
Então é muito legal de a gente estar conversando contigo, doutor, justamente por esse ponto, né? Para a gente ter essa base realmente, como tu falaste, essa base clínica mesmo de como funciona no dia a dia com os pacientes, como é essa aceitação, como é todo esse processo, né, de entendimento sobre o teste. Tá certo? Então, Porque no final do dia, isso é que importa, né? sim, Nós que somos apaixonados aqui pelo que fazemos, né, Samuel? A gente adora desenvolver o produto, adora desenvolver o teste, adora entender como levar essa informação para as pessoas com boas campanhas de marketing, como atender o paciente, como atender o médico. A gente é apaixonado por isso na empresa. No final do dia, o que importa mesmo é de que maneira o nosso teste vai impactar lá no tratamento que o médico está fazendo com você e como que essa a mudança de tratamento trazida pelo teste vai mudar a tua vida para melhor, diminuir os teus efeitos colaterais, tirar os teus sintomas, sejam de depressão, de transtorno bipolar, de transtorno de ansiedade, de TDAH, de insônia, quais sejam eles, para que você viva melhor e tire os teus sintomas da tua vida. Então, no final do dia é isso. E eu fiquei muito encantado, já parabenizo aqui a equipe de marketing, quando me chegou para aprovação a campanha, tentativa e erro não é o melhor caminho. E eu acho que um dos propósitos e objetivos mesmo dessas lives nossas, que não pararão aqui no Setembro Amarelo, né, sim, Samuel? Serão justamente um dos objetivos principais mostrar para todos vocês que estão aí, para que vocês possam contar para os outros, que não faz mais sentido escolher remédio para tratamento no método de tentativa e erro. Eu vi um monte de peça legal ali. Você pegaria um avião que você sabe que tem 50% de chance de não chegar no destino? Não, né? Vai comprar um carro que exato. sabe que tem 50% de chance de pifar no meio do caminho? Também não. Vai comprar uma comida que tem 50% de chance de estar estragada? Também não. E por que a gente escolhe remédio assim? Então, porque as pessoas não conhecem que existe. Então, a gente está aqui para mostrar que existe, como que funciona e qual que é o resultado. Exatamente. E para a gente começar a falar sobre isso, doutor, assim, quando eu cheguei na Genitech, o meu principal questionamento foi, tá, muito legal. O que é esse nome difícil aí? O que é farmacogenética? Né? Porque, beleza, fármaco a gente escuta, a gente fala, genética a gente sabe o que é, mas ainda é uma coisa que muitas vezes a gente trata como algo futurista para entrar ali no nosso tratamento de saúde. O que é a farmacogenética e como isso pode estar ajudando no dia a dia, né? Como o próprio nome já diz, é uma área da ciência que estuda de que maneira a genética vai interferir na resposta de cada pessoa aos medicamentos, aos fármacos. Porque a farmacogenética, então, ela demonstra, antigamente, Samuel, a gente só tinha um jeito de escolher um remédio para o paciente. Era baseado na tentativa e erro, na nossa experiência clínica, na história pregressa do paciente, na história familiar. Ah, alguém da tua família já tomou um remédio e deu certo? Ah, pode ser que dê para ti também. É o método de tentativa e erro que a gente chama. Esse método, ele tem aproximadamente, segundo os estudos demonstram, 50% de chance de sucesso a cada tentativa para cada remédio. Como é muito comum que num tratamento de depressão, ou de ansiedade, ou de transtorno bipolar, ou de outros transtornos, em algum momento se utilize até mais de um medicamento combinado, ou até mais de 2 ou 3, tu imagina ficar testando em 50% de chance cada um deles, e cada medicamento demora mais ou menos aí, principalmente os antidepressivos, até 3 meses para a gente descobrir se está no caminho certo ou não. Bom, vem a farmacogenética, que é uma disciplina, uma ciência, que ela nasceu a partir da conclusão do projeto Genoma Humano, que foi aquele projeto lá em 2003, que sequenciou o DNA humano completo pela primeira vez. A partir dali surgiram várias tecnologias, várias disciplinas e ciências novas, e a farmacogenética é uma delas. E a farmacogenética ela descobre e estuda quais são os genes e as suas variantes que podem mudar comportamento de remédio, não é? Então, farmacogenética, resumindo, é a ciência que estuda como o nosso DNA pode interferir na nossa resposta a remédios. E para que ela serve? Para substituir o método de tentativa e erro.
Então, e o que é que ela resulta na prática? Ela torna o tratamento mais rápido, porque encurta caminho da tentativa e erro aleatória. Ela, portanto, diminui a chance de efeito colateral, ela tira mais sintoma mais rápido e ela aumenta as taxas de remissão também mais rapidamente. O que é remissão? Remissão é o termo médico que significa melhora total dos sintomas. Além, é claro, de economizar dinheiro com tratamentos, remédios que não funcionam. Um jeito legal que eu acho de exemplificar é dizer assim, ó, que a farmacogenética é o teste farmacogenético é como um GPS. Você que está aí nos escutando, você pegaria um motorista de aplicativo que não tem um GPS, um Waze no seu carro? Hoje Eu quase duvido, impossível, né? eu Quase não, né? É duvido impossível. muito. Eu A pessoa abrir duvido. um mapa impresso ali, puxar um mapinha do porta-luva para tentar chegar no endereço. É a Difícil. mesma coisa. Então, ter um teste farmacogenético para guiar o seu tratamento medicamentoso, para o médico, é como ter um Waze para sair do método aleatório, para evitar medicamentos que sabidamente devem funcionar menos para você, sabidamente podem dar mais efeitos colaterais, podem causar mais efeitos colaterais, fazer ajuste de dose personalizada para você. Então, basicamente é isso. Então, se você está em tratamento tomando remédio e você tá, ainda tem sintomas, ou tem efeitos colateral, ou tem os dois, você precisa conhecer o teste farmacogenético, conversar sobre ele com o seu médico, porque você vai estar trocando o método antigo pelo nosso Waze, pelo nosso GPS farmacológico. Essa parte da genética, então, ela responde àquela coisa de que a gente sempre teve poxa, da indicação do amigo, do vizinho, sabe? Quando chega, não, cara, eu tava com esse mesmo problema que o teu, eu tomei esse remédio aqui e fiquei bem. Toma ele também, que para ti vai funcionar legal. E aí eu tomo e não funciona para mim. Então, é essa parte da genética que pode ter esse resultado diferente de uma certa medicação, do meu amigo, do meu vizinho, para mim, que vamos tomar a mesma medicação, com a mesma doença, só que tem resultados diferentes de tratamento. Então é isso. Com certeza, para grande parte das pessoas, a genética é uma parcela importante da explicação. É claro que a gente tem que lembrar que tanto a depressão, quanto os transtornos de ansiedade, quanto o TDAH, quanto a insônia, quanto o transtorno bipolar, e entre os outros, sempre são causados por uma combinação de fatores, não é? Então, se a pessoa tem caso na família ou não, tem predisposição genética para desenvolver a doença, o nível de estresse ao qual ela está submetida no momento, a história familiar dela, a história de vida, se ela bebe, se utiliza substâncias, se tem outras doenças, se tem relacionamentos estáveis, se come bem, se dorme bem, se faz atividade física, quer dizer, todo esse contexto importa muito. Então, isso é muito importante nós ressaltarmos aqui, porque o teste, nem o remédio, são uma bala de prata, uma solução mágica, que sozinho vão resolver todos os casos. Então, isso não existe em medicina, não existe também na psiquiatria. Então, ainda mais na psiquiatria, que lida com aspectos mentais, psicológicos, emocionais, de personalidade, tipo de vida. Então, isso tem que estar bem claro aqui. Agora, na parcela farmacológica, aí sim. Então, por que que o Samuel pode tomar 10 miligramas de escitalopram ou de sertralina, que são antidepressivos amplamente prescritos? Então, o teu vizinho, para você que está em casa nos ouvindo, está tomando aí 10 miligramas de escitalopram e está indo bem, não tem efeito colateral, está quase bom. E aí você vai lá, o médico dá o mesmo remédio, e você tem um montão de efeitos colaterais, e tem um monte de problema. Então, isso pode ser
explicado pela genética. Agora, a gente já pode dizer por quê e como? Ou tu quer me perguntar isso lá na frente? Olha, eu acho que agora, eu acho que é um ponto que, quando a gente entrou nesse ponto de, tipo, por que que funciona, o que que tem de diferença ali, e eu fui estudar mais sobre os testes que a gente vende aqui na GNTech, eu vi que tem teste que analisa 100 genes, 100 fármacos e não sei quantos genes. Aí o outro analisa menos genes, mas analisa mais fármacos. Qual é qual é a importância, né? Acho que de entender essa relação do gene, do fármaco, onde é que está, né? Onde é que está essa variação genética ali, né? Que vai fazer essa diferença no resultado do tratamento? E como é que funciona essa relação aí de gene-fármaco, assim, para a gente entender, afinal, né? Onde é que está, vamos dizer assim, o problema, né? De que para uma pessoa funcionou, para outra pessoa não funcionou. Onde é que está essa variação aí no tratamento? O primeiro ponto a ser entendido aqui é que essas informações sobre as relações de qual gene, qual variante pode mudar o comportamento de qual remédio, ela é retirada de artigos científicos publicados. Então, para você que está aí nos escutando, tenha essa clareza. Nós produzimos os nossos testes na GNTech a partir de informação científica. Como que a gente sabe que um gene muda a dose de um remédio? Porque existe um estudo publicado na literatura que demonstra isso. Então, vamos dar um exemplo do estalopram que eu falei ali há pouco. Então é assim, ó. Presta atenção você aí, porque isso é muito importante, pode parecer uma coisa técnica, mas é importante que tu entenda isso para tu entender como que o teste funciona e acreditar na informação que ele está te fornecendo, tanto para ti quanto para o teu médico. Então, o estalopram, todos os remédios, a maioria dos remédios que a gente toma, quase todos, são metabolizados por enzimas que são produzidas principalmente pelas células do fígado. Para resumir aqui, né, gente? Isso aqui não é uma aula de psicofarmacologia, mas vamos entender assim. A maioria dos remédios que a gente toma são metabolizados por enzimas das células do nosso fígado. Como tudo que a gente tem no nosso organismo, a cor dos nossos olhos, o tipo de cabelo, a nossa altura, o nosso temperamento, todas essas características já vêm determinadas lá em grande parte no nosso DNA. Assim como a característica das nossas enzimas também. Não é? Então, entendeu isso aí, gente? Ó, assim como o teu DNA vai determinar suas características físicas de temperamento, ele também vai determinar de que maneira tu metaboliza remédio, tu responde a remédio. Então, isso posto, por exemplo, sobre o estalopram. Tem um estudo que eu acho bem legal, que os pesquisadores eles fizeram assim, ó. Eles pegaram um grupo de pacientes, eles deram a mesma dose de estalopram para todo mundo. E aí depois eles tiraram o sangue de todo mundo e eles constataram que o Samuel tomava 10 miligramas de estalopram, não me lembro a dose aqui do estudo, mas por hipótese. Ao invés de equivaler 10 miligramas do sangue, o Samuel tinha só 6. Ah, o amigo do Samuel tomava os mesmos 10 miligramas e tinha os 10 miligramas do sangue. Mas tinha um outro vizinho lá que tinha 30. Tinha um outro lá que tinha 60. Opa! Aí o que eles fizeram? A gente sabe que o estalopram ele é metabolizado por uma enzima lá do fígado chamada CYP2C19. E por convenção, a enzima ela tem o mesmo nome do gene que é responsável pelo seu design. Então, não tem um gene que é responsável pela cor do teu olho? Tem outro que é responsável pelo design daquela enzima lá. Ah, beleza. Então, vamos sequenciar o gene CYP2C19 de todo mundo. Aí, o pessoal fez isso e aí descobriu que o vizinho lá do Samuel
que tinha 60 miligramas no sangue do estalopram, ele tinha uma variante no gene que fazia com que a enzima dele fosse menos eficiente. Então ele metaboliza menos estalopram, logo vai mais estalopram para o sangue. O outro amigo lá, e aí esse vizinho a gente chama de metabolizador pobre. O outro vizinho que tinha 30 miligramas no sangue também tinha uma variante no gene que fazia com que a enzima fosse menos eficiente, porém não tão ineficiente quanto o amigo que era pobre. Esse cara a gente chama de metabolizador intermediário. Então ele vai ter uma dose maior no sangue, mas não tão grande quanto o pobre. O Samuel, que tem 10, não tem variante nenhuma no gene, a enzima é normal, faz metabolização nas taxas esperadas. E eu aqui, que tinha 60 miligramas, que tinha 6 miligramas no sangue, eu também tenho uma variante no meu gene, só que ela deixa a minha enzima muito mais eficiente. Aí eu sou um metabolizador ultra rápido, e eu metabolizo bem mais estalopram, vai menos para o sangue e elimina mais rápido. Eu sou um metabolizador ultra rápido. Tá claro, gente? Então, aí a gente sabe que a gente analisa o teu DNA, analisa o teu gene P2C19 e a gente vai descobrir qual que é o teu perfil de metabolismo do ponto de vista genético para todos os medicamentos que são metabolizados por essa enzima. Citalopram, escitalopram, sertralina. O que não falta é medicamento hoje também, né, para saúde mental. E por Tem aí. E aí, uma dúvida antes de você concluir essa ideia, só para a gente não sair. Acho que está sendo bem legal essa parte da didática em relação a esses 4 perfis que você citou. O que acontece, né, de diferença entre essas pessoas no resultado do tratamento? A pessoa que está lá com 60 miligramas no sangue, qual é a diferença do que ela está sentindo, assim, para a pessoa que tem 20, que tem 10 e que tem 6, assim? Eles têm diferentes resultados no tratamento? quando o médico vai escolhe um remédio para dar para o paciente, então o médico escolhe estalopram. O médico ele tem que saber algumas, eh, alguns preceitos básicos sobre o remédio, que estão aonde? Nos manuais de psicofarmacologia, na bula dos remédios. Então, quando a gente vai usar um remédio, a gente tem que conhecer o remédio. Então, a gente sabe que aqui está escrito que o escitalopram ele é utilizado dentro de uma faixa de dosagem que pode variar de 10 miligramas até 20 ou 30 miligramas por dia. Pela literatura, abaixo de 10 miligramas é uma subdose, tende a não funcionar. Acima de 20 ou 30, não dá mais resultado do que essa dose. Isso a gente chama de janela terapêutica. Então, só que quando o médico vai receitar um remédio pelo método tradicional, sem um teste farmacogenético, ele usa a referência do manual de psicofarmacologia da bula do remédio. Aí o médico vai começar com 10 miligramas. Aí tu imagina o teu vizinho coitado lá, que é um metabolizador pobre. O médico dá 10 miligramas para ele e é como se estivesse dando 60. O amigo dele, 30. O que tu acha que acontece? Graças a Deus, o estalopram não é um remédio que tem perigo de morte ou de superdosagem usado com 60 miligramas. Mas, evidentemente, que a tendência do teu vizinho lá ter um montão de efeito colateral é muito alta. Entendi. E aí ele vai ter problema, ele vai tomar um remédio e vai sentir desconforto desde o começo. E efeitos que podem ser dor de cabeça, podem ser tontura, pode ser náusea, pode ser alteração intestinal, enfim, de vários tipos, nenhum grave. Nesse caso, tem remédios que causam efeitos graves, não é o caso, mas ele vai abandonar o tratamento, vai ficar com medo de tomar remédio de novo, não é? Sim. E o outro, e eu aqui, e o médico deu 10 e eu só tenho 6 no sangue, eu posso não ter desconforto, mas eu não vou ter eficácia. Aí o médico vai aumentar até 20, como manda a bula, mas o meu 20 vai estar valendo a 12.
E aí ele pensa, pô, já fui até a dose máxima, não funciona, eu vou trocar o remédio. Quando na verdade, quando ele tem o nosso GPS aqui, ele vai dizer, Esse aí é o laudo é, do teste farmacogenético, é o né? laudo do teste Impresso. farmacogenético. Aí o médico olha aqui e diz, então, o meu paciente aqui, o Guido, para ele ter resultado com estalopram, eu não posso dar só 20, eu tenho que dar 30 ou até 40 para ele. Ah, para o vizinho de Samuel ali, que vai ter 30 no sangue, eu não preciso dar 10 no começo, eu posso dar 2 miligramas ou 3, e subindo devagarzinho, pode ser que com 5 ele já fique bom. Muito Então, bacana isso, cara. Muito bacana porque realmente, quando a gente fala. Nossa, a gente fez um vídeo recente no, nas nossas redes sociais que muita gente vinha comentando sobre medicamentos, sobre sertralina e tudo mais. E tu vê muito essa coisa da dosagem, né? A dosagem, ela tem essa variação, né? E ela tem entender. uma variação, que é a variação de protocolo. Sertralina, por exemplo, ela varia de 50 até 200 miligramas. Isso é o que manda ali o figurino. Eu tenho pacientes que ficaram bons com 350 sem efeito colateral nenhum. Eu queria usar, e aí o teste me mostrava, e aqui cabe a outra parte da explicação. Então, eu expliquei para vocês agora como que o gene pode impactar no metabolismo do remédio, que na prática vai determinar a dose que a gente vai tomar e a dose que vai no sangue. Aí eu vou ter o protocolo que vai mandar eu fazer a dose padrão, mas se eu sei que tu tem uma mutação aí no teu gene, eu vou fazer um ajuste de dose personalizado. Daí que vem o termo medicina personalizada, medicina de precisão, porque a gente sai do mesmo protocolo para todos e passa a fazer um tratamento personalizado para você, baseado no teu DNA. Então, agora, você aí que está nos ouvindo, e tu, Samuel, tu já sabia. Tu sabes que o DNA pode impactar do metabolismo de um remédio, que na prática é dose, que vai no sangue, e dose que tu toma. Mas ele também pode impactar na resposta. E também pode impactar na toxicidade. Então, por que que eu não troquei a sertralina daquela minha paciente, que eu precisei aumentar até 350? Porque o teste também dizia para mim que ela tinha uma boa resposta à sertralina. E como que o DNA impacta na resposta? Claro, se eu estou dando a dose de 10 e está indo 6 no sangue, isso pode diminuir a eficiência também, beleza? Mas aonde que o antidepressivo age? Lá no nosso cérebro, nas células do cérebro, os neurônios. E qual é a função do antidepressivo? É normalizar a produção de serotonina, noradrenalina, dopamina, que são os neurotransmissores, as substâncias cerebrais que estão diminuídas ou alteradas na depressão, por exemplo. Beleza? E aí, eu, vocês talvez tenham ouvido falar no termo inibidor seletivo de recaptação da serotonina, que é a família da qual fazem parte a sertralina, o citalopram, o escitalopram, a fluvoxamina, a fluoxetina, a paroxetina. Esses remédios, eles vão agir lá no neurônio, numa estrutura chamada transportador de serotonina, que ela leva a serotonina de volta para dentro do neurônio que liberou-a. O que faz o remédio? Ele vai lá e gruda direitinho, bem no transportador de serotonina, que é a portinha de entrada da serotonina para o neurônio. Aí, o remédio fecha a portinha, sobra mais serotonina para o neurônio da frente. E assim ocorre um efeito em cadeia muito complexo que normaliza o cérebro e melhora os sintomas. Agora, a gente sabe que essa portinha, que é o transportador de serotonina, ela também é codificada, ela é desenhada, ela é produzida por um gene, que é o gene SLC6A4. E aí os estudos mostram que quem tem duas cópias curtas desse gene
vai ter menos transportador de serotonina, os transportadores de serotonina não vão ser tão eficientes. Portanto, todos os remédios dessa família tendem a funcionar menos. Então, eu posso ter o Samuel, que é metabolizador normal de sertralina. Eu sei que eu vou usar a tua dose padrão, 50 até 200. Mas o teste pode me dizer que tu tem 2 cópias curtas do GNS LC6A4 e não vai ser um bom respondedor da sertralina. Aí eu vou trocar de remédio. Nesse caso da minha paciente, ele dizia que ela metabolizadora ultra rápido, então eu não podia parar no 200, e Tinha que que ela ajustar a era dose. uma boa respondedora. Por isso que eu não troquei de remédio. Aí eu só aumentei a dose até uma dose que ia em quantidade boa para o sangue e que chegava lá no cérebro. Como que na prática o DNA vai mudar a resposta a remédio e vai aumentar ou diminuir a chance de efeito colateral? Imagina aí, você que está nos escutando, que tem um liquidificadorzinho lá no teu fígado que vai processar o comprimido de sertralina que você toma. O que determina se esse liquidificadorzinho ele vai girar mais rápido, médio, na velocidade normal ou abaixo do normal, é um gene. A gente vai lá, descobre esse gene e entende se a programação que tem nele é para o teu liquidificadorzinho girar mais devagar, médio devagar, normal ou muito mais rápido. Isso muda a quantidade de sertralina que vai para o teu sangue. Agora, essa sertralina, ela vai chegar lá no teu cérebro e ela vai atuar num monte de fechadurazinha que tem no neurônio, que vai interferir na quantidade de serotonina a ser produzida. Na depressão, a serotonina está diminuída, vamos resumir assim. E o antidepressivo ajuda a normalizar e aumentar a quantidade. Da mesma maneira, o, é o teu DNA que vai determinar quantas fechadurinhas tu tem para o remédio se encaixar. E a gente sequencia o teu gene e descobre se o teu gene está programado para fabricar um monte de fechadurazinha lá no teu neurônio, que é a célula do cérebro, que vai o remédio funcionar, ou menos fechadura. Se tem bastante fechadura, tu vai ser um bom respondedor. O teste mostra. Se tem pouca fechadura, tu vai responder menos. O teste troca, mostra. E a gente muda o remédio. E aí tu imagina que o remédio entra dentro da célula e tem uma bombinha que bota ele para fora. Essa bombinha pode ser super veloz ou pode ser mais lenta. E quem que determina a velocidade da bombinha é um outro gene. A gente vai lá, analisa o gene e diz para ti e para o teu médico: ó, o Samuel tem uma bombinha lenta, então vai dar mais efeito colateral o remédio para ele. Ah, o, o vizinho do Samuel tem uma bombinha normal, então é o mesmo efeito colateral que está descrito na bula. E o outro amigo dele tem uma bombinha bem eficiente, vai dar menos efeito colateral. Resumindo, é assim que funciona. Agora, nem você nem o seu médico precisam se preocupar de entender isso. Por quê? Porque a gente quebrou a cabeça ao longo de 10 anos para construir um laudo ali na GNTech que mostra isso tudo aqui, ó, na primeira página, num sistema de legendas e cores e é autoexplicativo. É só olhar aqui e o médico vai saber se a tua bombinha, se o teu liquidificador ele é mais acelerado, ele é normal ou ele é mais lento, se tem um monte de chavezinha lá no teu cérebro para o remédio se encaixar, fechadurinha, ou se tem a tua bombinha de jogar remédio para fora da célula normal é acelerada ou lenta. Resumindo, a Tá gente tudo ali. junta isso tudo e mostra isso aqui para o médico e para ti. E acho que é nesse momento que. Acho não, né? É nesse momento que a gente pode ter realmente mudanças eficazes na qualidade de vida e no tratamento. Eu vou, inclusive, colocar aqui para os nossos telespectadores um vídeo de uma paciente sua que liberou a utilização do vídeo dela aqui, que é a Rosângela, que ela comentou com a gente, falou com a gente um pouquinho, justamente sobre como foi essa mudança, né? O antes do teste farmacogenético e o após o teste farmacogenético. Cara, eu vou te falar uma coisa assim, ó. Tu sabes porque a gente trabalha juntos.
Eu sou muito apaixonado pela produção do teste, o desenvolvimento dos testes, o aperfeiçoamento que a gente faz a cada nova versão. A gente já está na sexta versão, me parece, ou sétima, acho que é sexta, nem me lembro. Mas a parte mais linda de todas e mais bonita e mais gratificante é quando a gente vê o resultado ali na vida da pessoa, na vida do paciente. É isso aí, vamos ver esse vídeo aqui rapidinho da Rosângela, que contou um pouco da história dela, que na verdade a paciente é a filha dela que vive, né, essa batalha aí da saúde mental desde os 14 anos e depois de 4 anos e meio ela conheceu o teste farmacogenético. Vamos assistir. A minha filha, ela começou com um processo de depressão, enfim, problemas com saúde mental aos 14 anos, né? Ela teve uma ingesta medicamentosa, foi parar no hospital e, é claro, daí desde então começamos a ser acompanhados por psiquiatras, psicólogos. Foi uma luta, né? Eu comecei a dar o suporte para ela. Em muitos momentos ela não podia ficar sozinha de jeito nenhum. E a gente percebia que os medicamentos não faziam efeito. Então ela ficou 4 anos e meio, nós ficamos nessa luta, buscando respostas, buscando medicações, buscando soluções. Os medicamentos tinham efeitos colaterais. Ela passou por ela foi um laboratório ambulante de teste de medicação. Então ela tomou uma medicação que deu lactação, tem uma medicação que deu acatisia, teve outra medicação que fez ela engordar muito, ganhar muito peso mesmo. E ela sempre me dizia assim: mãe, eu não acredito mais nos remédios. Eu não acredito nos remédios. Esses remédios não fazem efeito. Eu acho que eles só evitem que eu queira fazer o pior. Mas eles não me ajudam, tá? E a gente estava nessa luta, e nunca ninguém me falou nada a respeito de qualquer coisa. Então eu passei a buscar, a pesquisar, a ver o que tinha de mais moderno. E nessa busca eu encontrei um post no Instagram, onde uma profissional falava sobre teste farmacogenético. E ela é do Rio de Janeiro e ela falou o nome do laboratório, é a doutora Ana Beatriz Barbosa, eu sigo ela. Quando eu vi aquele post, eu parei na hora, né? Ainda falei para minha filha estava de novo numa crise profunda. E aí eu falei: filha, vamos ter que ir para o Rio de Janeiro. Vamos ter, porque a doutora está falando aqui e tal. Aí eu fui olhar, o endereço. E para minha surpresa, é aqui em Florianópolis, onde eu moro, onde nós moramos. Então a gente procurou um laboratório, fizemos o teste. E lá, quando eu li os resultados, como leiga, mas eu sabia o nome das medicações que minha filha usou, estava lá o que 70% ela poderia ter lactação, foi o que ela teve lactação. O que ela ganhou peso, muito peso, estava lá, 70%, 80% de ganho de peso, sabe? Então, como não acreditar em algo assim? Quem é que pensou nisso? Quem é que faz isso aqui? E fui ver e achei o nome do Dr. Guido, né? Entrei em contato e, para minha alegria, ele também atende. Então, nos últimos 4 meses, a minha filha melhorou, o que não melhorou em 4 anos e meio, sabe? A gente tem que acreditar na ciência. Foi esse meu ímpeto de acreditar no novo e na ciência que nos trouxe essa melhora. A minha filha voltou a cantar, coisa que ela gostava muito de fazer. A minha filha voltou a rir. A minha filha está voltando a estudar, que ela não conseguia nem estudar mais. Ela parou de estudar, está voltando a estudar. O que eu quero dizer é acreditem na ciência. A gente tem sim respostas. É preciso divulgar. Por que eu tive que demorar 4 anos e meio para saber que existe um teste que ia dizer qual é a melhor medicação para minha filha? Não estou dizendo que isso é a solução, é a cura, mas é uma melhora espetacular. Eu acredito que a primeira coisa que um pai e uma mãe precisam fazer é acolher. Acolher o sentimento, procurar entender, sem se culpar, buscar quem possa nos ajudar. E é buscando quem podia nos ajudar que eu encontrei a GNTech. É buscando, porque eu comecei buscando na internet, como se faz modernamente. E que divulguem mais. Quem estiver ouvindo e souber de uma pessoa que esteja passando por esses tratamentos e tudo, indique, fale sobre a GNTech. Se você entrar lá no site, tem tudo. Ensina tudo que você precisa saber, tira todas as suas dúvidas.
Eu fui muito bem atendida desde o primeiro contato, desde o primeiro momento eu fui muito bem atendida, fui muito bem acolhida, fui muito bem orientada e a minha confiança só cresceu. Então eu super indico a Genitec. Isso aí é a Rosângela. Muito obrigado, Rosângela, por permitir que a gente utilizasse aí o seu depoimento. É um depoimento muito, muito forte, muito bacana de assistir e entender que às vezes falta tão pouco, né, para a gente ter uma mudança real no tratamento. E quando a gente tem o laudo em mãos, ou ele digital, o doutor Guido mostrou ele aí o impresso, né? Mas ele digitalmente também já envia para o médico já fica sabendo das informações, como ele realmente pode mudar a vida das pessoas. E por isso, doutor, eu te faço essa pergunta agora, né? Fiz o teste, tô com o laudo em mãos, e agora? O que eu faço? O que vai acontecer comigo e com o meu tratamento? Esse laudo vai ser entregue para o seu médico também, por você ou pela GNTech, ou por ambos. O médico vai analisar o laudo, vai analisar de que maneira os medicamentos que você está tomando, estão funcionando já ou não. Porque se você fez o teste é porque o teu tratamento não está funcionando. Ou está com efeito colateral, ou não está funcionando, ou está com os dois. Beleza? Pronto. Aí ele vai analisar o resultado aqui e, baseado no resultado, então, ele vai trocar os medicamentos ou ajustar a dose. É simples assim. Por doses mais adequadas para você, ou diminuindo ou aumentando, ou trocando medicamentos, ou associando outros medicamentos aos que você já toma. Porque muitas vezes, nós mesmo tomando os medicamentos adequados, em doses adequadas, nós não temos remissão por outras razões, e nós precisamos aumentar a eficiência farmacológica do teste, além de checar todas as outras áreas da vida, importantíssimo. Sim. O remédio é uma fatia do tratamento, hábitos de vida, alimentação, atividade física, gestão de estresse, uso de substâncias e de álcool, presença de outras doenças em associação, fase da vida em que a pessoa se encontra, fatores hormonais, estresse no trabalho, qualidade de relacionamentos pessoais, tudo isso tem que ser visto junto, gente. Eu vou falar de novo. Agora, intervimos nisso, vimos nisso, agora estamos aqui na fase do remédio. O que a gente faz com o remédio? É aqui que entra o teste. Então, às vezes o teste serve até para mostrar que o remédio que está tomando está funcionando, a gente tem essa segurança. Então, agora vamos potencializar esse medicamento com outro, vamos complementar esse medicamento com outro que tem outro mecanismo de ação, ou vamos trocar, ou vamos ajustar a dose. Então, além da gente ver o resultado na prática, como foi o caso dessa menina, e é por isso que cada vez mais e mais e mais médicos estão utilizando o teste farmacogenético, porque o médico vê na prática a diferença e os pacientes sentem na sua pele, na sua vida. É muito importante destacar que a gente também tem estudos que comprovam, estudos científicos robustos, publicados em veículos de credibilidade. E para quem for médico que está nos assistindo, ou quem for paciente que gosta de se aprofundar, é só entrar em contato ali na GNTech que a gente fornece esses estudos, né, Samuel? Tá tudo Isso. ali. Então, gente, o que os estudos comprovam? Presta bem atenção. Primeiro, que a chance de você ter uma variante genética que vai mudar o comportamento de remédio e atrapalhar o remédio é de mais de 99,5%, ou seja, é bem provável que você tenha Bastante coisa. uma mutação que em algum momento pode atrapalhar remédio, gerar resposta farmacológica típica, como a gente chama. Os estudos também comprovam que pacientes que fazem que pacientes que fazem o tratamento guiados pelo teste farmacogenético têm uma chance de melhorar muito mais e mais rápido do que pacientes que fazem o tratamento pelo método tradicional. Existe um estudo que foi um divisor de águas que mostram que já na 8ª semana de tratamento, a taxa de remissão dos pacientes guiados
era 50% maior do que os pacientes pelo método tradicional. E também, o paciente em tratamento guiado tem menos chance de ter efeito colateral. 30% a menos, segundo um estudo muito grande, 58% menos chance de ter que fazer uma internação psiquiátrica e 78% menos de faltas ao trabalho se o paciente tomar o antidepressivo geneticamente correto. Além dos estudos que demonstram economia de dinheiro. Né? A própria Genentech, em conjunto com a Alex Bill, do Hospital Albert Einstein, fez um estudo fármaco-econômico que mostrou uma economia brutal, que lá, em alguns anos, ultrapassava R$20 mil de economia, né? Caramba. Com tratamentos ineficazes e com melhora de qualidade de vida. Tem estudo americano que mostra economia de 5, 6 mil reais por ano só de remédio que não funciona, e fora diminuição de consultas médicas de outras especialidades, ocorrência de outras doenças, porque quando a pessoa tem uma depressão e não melhora, ela tende a desenvolver outras doenças. Então, isso tudo que a farmacogenética entrega e a comprovação científica está ali. Quem quiser conhecer os estudos, é só pedir. Coisa boa. Doutor, então eu acho que a gente falou muita coisa sobre os testes farmacogenéticos e tem muitos pontos aí no meio do caminho. A gente consegue fazer um resumão assim do que a gente precisa lembrar sobre farmacogenética, assim, em alguns tópicos? Agora, Vamos lá. esse resumo aqui é para você que tá nos assistindo, que está tomando medicamento, não está ainda melhor, ou está com efeito colateral, ou os dois, ou conhece alguém que está nessa situação. Então, lembra sempre que a falta de resultado do seu tratamento, a ocorrência dos seus efeitos colaterais, pode estar ligado ao seu DNA. Por quê? Porque da mesma maneira que o seu DNA vai determinar a cor dos seus olhos, ele vai determinar de que maneira o seu organismo metaboliza remédio, responde a remédio e tem efeito colateral mais ou menos a remédio. Isso é a farmacogenética, a união de genética e farmacologia para estudar como o DNA vai interferir na resposta dos remédios no seu organismo e em você. Isso é o que a gente chama de medicina de precisão, medicina de cortando, volta. Isso é o que a gente chama de medicina de precisão, medicina personalizada. Não é mais usar a mesma bula e o mesmo manual para todo mundo, e sim escolher remédio e fazer ajuste de dose de uma maneira personalizada, baseado na análise do seu DNA. Segundo, funciona? Funciona e é comprovado cientificamente. Terceiro, se a gente tem um GPS para guiar o nosso tratamento, que faz a gente melhorar mais rápido, com menos chance de efeito colateral, recuperar nossa qualidade de vida e ainda por cima economizar dinheiro, por que não utilizar? É sobre isso. Doutor Guido, antes da gente finalizar a nossa live de hoje, já aproveito para te agradecer teu tempo de trocar essa ideia com a gente, trazer tanta informação, tanto conhecimento sobre a farmacogenética, sobre essa ferramenta que muitos podem até achar que é super nova, mas já tem aí 10 anos de mercado, só a Genentech. Então, realmente é uma luta que a gente está tendo, né, para trazer essa nova possibilidade para o dia a dia, né, das pessoas que estão em tratamento e que conheçam e que saibam que dá para melhorar, que dá para evoluir seu tratamento de uma forma com tecnologia e com ciência aplicada, né? E agradecendo a você, agradecendo a todos os psiquiatras que participaram aqui com a gente, né, o Dr. Paulo, o Dr. Laerte também, que tiveram nas últimas lives, porque foi uma jornada de lives bem interessantes. Como a gente comentou no início, a gente conseguiu passar por todo um caminho, né, todo um processo que a gente precisa conhecer e precisa divulgar e apresentar para as pessoas, para que a gente esteja, e a gente, quando eu falo, digo eu, Samuel, né, fora da Genentech também, que a gente esteja pronto, né, para lidar com pessoas que estão passando por sofrimento, estão passando por dificuldades com transtornos mentais e que ainda não estão em tratamento, que estão em busca de tratamento ou que estão querendo melhorar esse tratamento. Então, toda a informação é válida, é construtiva
e ter essa conversa aqui com o Dr. Guido hoje traz mais essa clareza dessa continuidade, né? É fazer o tratamento e sempre procurar formas de melhorar, né? Então, até queria aproveitar contigo, doutor, e a gente falar um pouquinho sobre os nossos dois principais testes quando a gente fala da nossa linha do Psicogene, né? Que é o Psicogene Pro e o Psicogene Select. O que tu pode falar um pouquinho aí para a galera conhecer mais? Aí tem o link aqui na descrição, na verdade, que as pessoas podem clicar para conhecer mais sobre a Genitec e sobre esses testes. Mas o que tu pode falar aí do diferencial desses testes aí para quem está ou quem está nesse caminho do tratamento de ansiedade e depressão, né? E quem já também precisa de alguma coisa relacionada mais a transtorno de bipolaridade, TDAH, enfim, outros tratamentos. Bom, o que eu posso dizer é que são os testes mais completos que existem aqui no mercado e os mais completos que a gente conhece, até comparando com outros países. Por quê? Porque a gente desenvolve o teste a partir da nossa prática clínica, né? Nossos testes são voltados para a prática clínica. A Genitec nasce no meu consultório médico, inclusive estamos aqui no meu consultório, e quando eu comecei essa jornada, o que eu tinha na minha cabeça era, com uma certa ingenuidade empresarial, até hoje eu reconheço, mas graças a Deus nos levou a esse grau de excelência. E o que eu tinha na minha cabeça era fazer o melhor teste possível e o mais fácil de aplicar na prática e o que vai trazer mais benefício para o médico e principalmente para o paciente. E como que a gente faz isso? Escolhendo os genes, então diretamente ligado com os remédios de sistema nervoso central. Esse é o diferencial. O nosso Psicogene Pro, ele tem 32 ou 33 genes, com cento e tantos remédios, praticamente de todas as famílias para tentar tratar todos os tipos de transtorno mental, abrange quase que todos os medicamentos que existem, e o Psicogene Select é uma versão mais compacta que a gente também desenvolveu dentro da mesma mentalidade, dirigido para sistema nervoso central, para tratamento de depressão, ansiedade, pensando em orçamento, né? Então, quando eu perguntei lá, por que não usar? Alguém pode ter ficado pensando, é porque é caro? Eu desafio vocês a olharem ali no nosso site e eu duvido quem não vai achar um teste que cabe no seu bolso. Então, nós temos uma preocupação muito grande aqui de fazer uma família de teste para todos os orçamentos, para que todos possam se beneficiar dentro do seu orçamento familiar, do seu orçamento pessoal, com a nossa tecnologia e melhorar a sua vida. Não é? Então, a questão preço, gente, olhe o nosso site, pesquise, converse com os nossos consultores, que eles vão orientar vocês qual é o teste mais indicado, tanto para o seu caso, quanto para o seu bolso, que vai ter um lá para você. E duas coisas que são bem importantes aqui nesse momento, quando a gente fala justamente disso, né? É que é um teste que você vai fazer uma vez na vida, né? É um teste que você não precisa, eu vou fazer hoje e daqui a 10 anos eu vou precisar refazer porque a minha genética vai mudar? Claro que não, né? A genética ela continua a mesma, então é um teste para a vida toda. Então, E aí eu vou fazer um desafio aqui, ó, para quem está nos escutando. Você que adora ficar sempre linda e fazer o seu Botox, quantas vezes por ano você tem que fazer um Botox? Você que adora tem que renovar. que as suas filhas, que a sua esposa fiquem lindas, em quantos Botox você já investiu? Quanto custa uma canetinha de emagrecimento? Compara com o preço do nosso teste, gente. Compara. Ali é só uma vez. Isso foi um O nosso negócio que... Psicogene Select, ele custa mais barato do que a caneta de emagrecimento para um mês. Nossa. Isso foi uma coisa que, quando eu entendi, assim, quando eu entrei, foi um negócio que abriu muito a mente. Falei, tá, realmente, a parte do investimento, a gente sabe que a gente tem uma limitação de investimento, acho que cada pessoa tem a sua, né? Uma limitação de investimento naquele momento. Mas quando a gente olha para o longo prazo, né? E é uma coisa que a gente vai estar para a tua vida inteira, vai poder ajudar no teu tratamento por toda a vida. E quando a gente fala sobre saúde mental, né, doutor, a gente está falando sobre, muitas vezes, claro que existem os casos de remissão total ali do transtorno, mas tem muita gente 25% que... a 30%. Pois é, e tem muitos casos que... 70%, 75% está sofrendo.
Exato, e é para a vida toda, né? Então, é um tratamento que a gente vai estar acompanhando para a vida toda, é um acompanhamento médico que vai estar para a vida toda, então é um teste que realmente vai estar ali do teu lado. E E assim, aí, Samuel, só complementando aqui, aí eu vou assumir às vezes aqui do comercial da Genitec. A gente tem aqui uma política de pagamento, gente, que ela inclui parcelas em até 10 vezes, sim, não é? Isso é um esforço muito grande que a gente faz na empresa, porque a gente precisa pagar os nossos fornecedores em dólar, à vista, a nossa folha de pagamento, mas a gente sabe que o parcelamento em 10 vezes é fundamental para muita gente, independentemente do teste estar lá. E outra, a gente criou aquela política de cashback. Se você aí fizer um teste de entrada como um, o Psicogene Select, e ele ajudou, mas precisa de mais informação sobre mais remédio, e depois quiser fazer o Psicogene Pro, 100% do valor que você investiu num teste vai ser descontado do outro. Então, é um cashback de 100%, eu né? quero fazer aqui esse comercial, porque a gente tem muito orgulho disso, né? Então, nós estamos aqui muito empenhados não só em produzir o melhor teste que existe, o teste mais fácil de usar, o que mais vai ter impacto na tua vida e no tratamento para o seu médico, mas também o mais fácil de adquirir com maiores vantagens financeiras. Muito bom. Peço até desculpa pelo barulho, acho que começou uma obra aqui em cima, então umas pancadas aqui. Mas a minha segunda notícia também, colaborando com essa questão final que a gente está aqui sobre os testes, é que a gente tem um cupom muito especial para quem está acompanhando nossas lives, para quem está assistindo a gente aqui, quem está acompanhando esse Setembro Amarelo. O cupom está disponível até o final de setembro, é o DNA Amarelo. Tá? Ele é um cupom que está valendo 25% de desconto em qualquer teste da linha Psicogene, então Psicogene Pro, Psicogene Select, em compras via Pix, ou seja, em compras via Pix, 25% de desconto em toda a linha Psicogene, DNA amarelo. Vou deixar ele na tela aqui, que fica mais fácil de rememorar, mas saibam que realmente sempre a gente está buscando fazer esse esforço, porque é uma realidade, né, doutor? A gente sabe que tem essa dificuldade financeira, que tem essa limitação, então a gente está sempre em busca de como a gente pode ter vários produtos diferentes para que entre na realidade de todo mundo. Inclusive tem o MTHFR, né, o teste do MTHFR, que ele analisa só o MTHFR, né? Então é um teste totalmente de entrada, mas que ele não analisa muitos genes, né? Só ali, como é que você pode explicar um pouquinho dele rapidinho, doutor? O, a principal matéria-prima para os nossos neurônios, que são as células do cérebro, produzirem serotonina, noradrenalina e dopamina, é uma substância que chama metilfolato, e é o ácido fólico, que todo mundo conhece, que é metabolizado e transformado em metilfolato. Só que a enzima que transforma o ácido fólico em metilfolato também é produzida por um gene. A gente analisa esse gene, que chama MTHFR, e descobre se você tem uma enzima, uma mutação no gene que faz a enzima ser mais lenta, menos eficiente e não converter adequadamente o ácido fólico em metilfolato, o seu médico sabe que você tem que fazer uma suplementação vitamínica especial com metilfolato junto com o remédio. Às vezes só isso já é suficiente para dar aquela melhora que falta para você. Perfeito. Gente, essa é a chance de dar um passo, né, em direção a um tratamento mais assertivo, mais personalizado. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Tem o nome do cupom também que eu vou deixar aqui na tela. Aproveitem, é uma condição especial do Setembro Amarelo. A gente sabe que é um mês muito importante para a gente conscientizar e entender mais sobre muita coisa de saúde mental, né? A gente sabe que o foco dele é a prevenção do suicídio, mas que a gente precisa ter essa atenção para o tratamento, essa atenção para a informação sobre saúde mental. E a gente, em todo esse processo, a gente tem convidado vocês a se informar, a conhecer mais e, principalmente, aproveitando aí a presença de especialistas no assunto. Doutor Guido, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado demais por trazer todas as informações. Foi um prazer conversar com você aí, trazer muito aí sobre o teste farmacogenético para todo mundo.
Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Espero que vocês aí que estão nos assistindo tenham gostado e, acima de tudo, que essas informações tenham contribuído para todos vocês, os seus familiares, os seus amigos. Valeu, Muito gente. obrigado, Tchau. galera. Tchau, tchau. Boa noite. E lembre-se, falar sobre saúde mental salva vidas. Até a próxima live. Tchau, tchau.